Shalom Adonai, Haris, Kai, Irene. Estamos dando início a mais uma aula juntos aqui para o pastor Márcio Malveste, uma aula de exegese, a nossa segunda aula hoje, dentro dessa especialização do Novo Testamento, uma aula de exegese mais aprofundada, com uma proposta a nível mesmo, vamos supor assim, estricto, tá? A nível estricto, ou seja, estricto sensu e lato sensu. Lato sensu para uma especialização, mas eu considero essa exegese um estricto sensu, no sentido de nós estarmos entrando de uma forma muito mais aprofundada ainda. Sei que o tempo nosso é pequeno, porque teremos só uns 2 a 3 meses, mas iremos trabalhar bem esses 2 a 3 meses com 2 aulas por semana. Muito bem. Nós hoje, eu estava até pensando em falar uma questão aqui, sobre o passo a passo. Nós hoje vamos continuar no passo a passo. Por que o passo a passo? Às vezes a gente pega um assunto que pode ser considerado um assunto elementar, básico, mas é o passo a passo. Se não seguirmos esse passo a passo, lá na frente o aluno tem uma dificuldade. Então eu tenho muito esse cuidado de trabalhar a metodologia de uma forma gradativa para não causar impactos que venham prejudicar o andamento do crescimento do aluno dentro do assunto, dentro da matéria. Muito bem, vamos então a partir da página 210, porque eu considero que a 208 a 209 ela já é uma parte mais gráfica e que dá os passos para desenvolvimento vamos dizer assim, da exploração exegética que nós já demos umas, vamos dizer assim, introduzidas e aferidas sobre o assunto na aula anterior, aquela aula introdutória. Hoje vamos a partir da 210 para que possamos já ir avançando nos nossos passos, tá? Então, quando aqui na 210 há 2 parágrafos iniciais que colocam os seguintes epígrafes: para os que usam grego e para os que usam o português. Tá? Por que eles colocam para os que usam grego e para os que usam português? Porque para aquele que usa o grego há a diferenciação dentro da forma como ele vai ler essas instruções e aplicar dentro do procedimento da Bíblia em português, porque dentro da Bíblia em grego não vai ter os colchetes, não vai ter epígrafe, não vai ter as divisões, vai ser algo de um texto seguindo uma sequência, certo? Organizacional no sentido gramático diferente, tá? E até no sentido, vamos dizer assim, literário, né? Para aqueles que usam o português, já é preciso seguir alguns passos, mas aí há um certo cuidado, né? Uma certa diferenciação. Por quê? Porque mesmo que o aluno tenha o conhecimento grego, ou que você nunca tenha aprendido grego, se caso não tenha aquele aprofundamento dentro do contexto do idioma grego, vai haver a possibilidade de algumas ferramentas, né? Tem hoje no mercado algumas ferramentas que vão conceder ao aluno a condição dele ir trabalhando com o texto e ir desenvolvendo aquelas questões que possam, vamos dizer assim, consultar essas ferramentas para desenvolver a exploração textual, para exaurir do texto algumas verdades referentes ao que se está significando, o que está indicando dentro do contexto da frase, dentro do contexto do capítulo, dentro do contexto do livro e até no contexto imediato, aquela palavra seguinte, aquela palavra anterior, o termo, o vocábulo central do versículo, o que está indicando. Aí você vai ter que recorrer a um dicionário, vai ter que recorrer a um léxico, e com isso você já vai ter um entendimento do que esse vocábulo, essa palavra traz de inferência
o contexto, tá? Então, primeiro, para fazer uma tradução provisória, até eles vão colocando aqui o passo a passo, que eu acho muito importante, é a primeira questão, a básica, a essencial, que é preciso é ler rapidamente o grego, vou aprender a usar o livro, tá? Até tem um livro aí que é a chave linguística e analítica do Novo Testamento grego, né? Ou do grego do Novo Testamento, do Reinhard e do Grosvenor, que é justamente possibilita, né, a questão de trabalhar com o léxico, a gramática e entendendo o que é esse vocábulo, ele está empreendendo para o sentido da frase, para o sentido do capítulo, para o sentido do próprio contexto inicial, do macro e do micro contexto também, a nível de capítulo e a nível de livro, né, quando é macro. Então, outra questão também é você já fazer a lista provisória de dificuldades exegéticas, que é aquelas dificuldades que quando você vai trabalhando com o texto, algumas palavras, alguns termos, eles vão tornar-se obscuros ao primeiro olhar, não é? Por que o autor está utilizando esse vocábulo aqui? Por que ele está colocando essa expressão aqui? Qual é o sentido? Não é? E com isso você está justamente, até como o autor do livro aqui coloca, quais questões gramáticas se destacam enquanto você tenta traduzir? Por que ele coloca isso? Porque quando você está traduzindo um texto grego, você pegou ali um texto, vamos supor, na Bíblia da Septuaginta, né? Ou uma outra Bíblia de tradução grega, tá? E você começou a traduzir para o português. Ou pegou uma Bíblia portuguesa e está traduzindo para o grego e está fazendo esse trabalho. E até pode ter um dicionário aqui, pode ter um léxico aqui, né, para facilitar. Você está nessa exploração textual e você vê que existem termos ali pela conotação e o sentido que esse termo empreende dentro do significado que ele possui na gramática e no idioma grego, que ele concede à frase, ao texto, vários sentidos que, ao seu olhar, você questiona-se: por que essa palavra aqui? Qual o sentido que Paulo, Pedro, Tiago, João, Marcos, né? Enfim, qual o sentido que o agiógrafo está empreendendo nesse texto? Tá? E aí você vai trabalhar, você pega um Novo Testamento grego analítico, né? Ou uma chave linguística, e já vai ver que há palavras que estão com sentido carregado teologicamente. Vamos supor a palavra perdão. Tem um sentido teológico carregado. Por quê? Porque ela não vai estar só no sentido de reconciliação, de absolvição, de justiça, mas está também efetuada a questões soterológicas, a questões jurídicas, a questões também muitas vezes consensuais e questões até de uma aplicabilidade que muitas vezes o autor coloca para tratar um assunto ético, um assunto moral, que vai além do soteriológico, além do jurídico. Então, isso é que se tem que ter um certo cuidado para poder entender e compreender o que esta frase, ou esse termo, no seu sentido estrito teológico, está trazendo para o texto. E isso é muito importante. Outra questão aqui, a melhor forma de se familiarizar com o parágrafo, né, é descobrir o que há nele, e o que é preciso estudar.
Mas o porquê e o para que isso? Primeiro vamos com o porquê. O porquê é porque esse texto ele tem seu sentido, uma conotação, muitas das vezes cultural e histórica, e muitas das vezes teológica e ética. Às vezes ele tá dando duas conotações paralelas e muitas vezes também paradoxais. Tá? Alguns autores trabalham muito com essa questão paradoxal. E às vezes paralelas no sentido de comparativo, paralelo comparativos. Tá? Um jogo de palavras, né, de terminologias. E aí eu tenho que observar isso para me compreender o que esse parágrafo quer realmente tratar quando está utilizando essa proposta. E aí a importância de se ter aí umas 7 traduções, né? Você ter, eu, por exemplo, recomendo. Hoje, não é? Nós temos aí a King James, que ela trabalha com o texto massorrético. Né? Ela é uma tradução do texto massorrético. E assim, é muito importante a King James. Né? Depois nós temos aí a Almeida Revista Atualizada, que aí já vai fazer uma... Eu não defendo muito a Almeida Revista Atualizada, mas tem muitos que defendem por a questão de ela ter alguns termos mais... de uma forma assim mais, vamos assim, mais esclarecedora, né? Mais contextualizada a nossa realidade. A NVI também eu não sou muito fã dela, mas eu recomendaria o quê? A Corrigida, a Bíblia de Jerusalém, porque ela está muito próxima da questão da Vulgata Latina. Eu recomendaria a King James, eu recomendaria a TEB. Eu tenho uma TEB excelente, porque a TEB também trabalha a questão Vulgata, mas ela também tem alguns textos da Septuaginta que vai trazer um aparato, né, de entendimento maior para o autor. Eu trabalharia uma relíquia que eu tenho aqui, que eu sempre utilizo ela, está sempre aqui na minha cabeceira da mesa. Eu tenho aqui a minha... Até vou passar um pano aqui, porque eu passo pano todo dia nas minhas coisas, eu sou muito meticuloso. A minha King James, mas abaixo da minha King James eu tenho a minha relíquia. Que relíquia que é? Já vou mostrar agora. Estou passando um paninho aqui nela, aqui, eu tenho que cuidar com carinho. Certo? Que é justamente a tradução oficial da CNBB, tá? Que ela é uma tradução onde utiliza vários exegetas juntos. E aí você vai ver um paralelo temático com maior absorvência do grego e com maior absorvência das línguas originais. Eu recomendo, se for utilizar uma Bíblia de estudo, uma Bíblia Chat, tá? Ou uma Bíblia Thompson. E aí você já tem aí algumas traduções para trabalhar, tá? Depois você já vai, com essas traduções, já vai marcando e identificando como que cada palavra, dentro do seu contexto frasial na tradução, ela alcança a variação e ela até muda o sentido aplicativo da frase ou do contexto. Você começa a descobrir isso e apontar, vai escrevendo. O exegeta tem que ser uma pessoa que escreva. Hoje não se escreve mais, graças a Deus. Digita, não é? Hoje não usa mais caneta, digita. Então, outra questão, determina as diferenças exegéticas. Quais são as diferenças exegéticas? As dificuldades exegéticas para empreender termos próprios utilizados por autor que são peculiares dele. Não é? Por exemplo, Paulo trabalha muito a questão do termo matetes.
tá? Que é utilizado para ministros, né? E também outro termo que ele também utiliza muito é o termo servo, que é doulos, né? Que tem o sentido de escravo, de sujeito, de submisso, não é? Um outro sentido, um sentido mais latente ao termo, que muitas vezes ele vai voltar a uma aplicabilidade do próprio ofício e de uma aplicabilidade do próprio sentido do termo. Tá? Uma vez ele está, em alguns momentos ele está se direcionando ao ofício daquele que está servindo, e outras vezes ele está se direcionando ao sentido do termo, que é escravo, aquele sujeito, aquele que está sob uma tutela. Tá? Então é muito interessante ir vendo isso, e aí trabalhando com a crítica textual, que é justamente a lexicografia. Essa lexicografia, em que ela vem a ser essa lexicografia? É quando você pega termos, tá, dentro de um léxico e vai trabalhando as suas variantes e as suas diversidades. Por exemplo, o termo caris e carisma e carismata. Caris, o amor no sentido de caridade. Tá? Carisma, aquele amor ao próximo, aquele cuidado com o próximo. Tá? Aquele amor assistencial, de socorrer. E carismata, no sentido de dons, tá? De dádivas. Né? Por isso, dons carismáticos, carismata. Tá? Então, tem essas diferenciações das variantes que um termo vai alcançando dentro do contexto gramatical. Outra questão também é você fazer um fluxograma das frases. O que é o fluxograma das frases? É quando você começa a trabalhar com a frase e vai desfragmentando ela em pedacinhos. Tá? Em pedacinhos, partículas dessa frase que vão ser interessantíssimas para a construção do a construção e a desconstrução da argumentação do autor. Para aí você compreender mesmo com total exatidão o que ele está expressando, para não vir a cometer um erro na sua exposição. Mas isso mais utiliza é aquela pessoa que é um tradutor, ou que está escrevendo um texto, ou que trabalha com o texto, né? Para quando está trabalhando com um comentário bíblico, com uma teologia sistemática, uma teologia bíblica do Antigo Testamento, do Novo, aí vai precisar dessa ferramenta, tá? Vai precisar de ter esse entendimento. Outra questão também é ter noção do conteúdo e do contexto amplo do parágrafo. E isso vai alcançar com a lexicografia, com essa desfragmentação do texto. Tá? Com esse fluxograma, você vai chegar a compreender com exatidão e ter noção com exatidão do conteúdo do contexto. Tá? Outra questão, já estamos lá, indo para a página, basicamente na página 213, vai trabalhar a mesma questão, e eu vou saltar já lá para a página de número, finalzinho da página 213, estabelecer o texto. Tá? A pregação essa é uma preocupação, um foco muito importante, é estabelecer o texto. Tá? Fazer uma ordem ali. Primeiro, a partir de perguntas para você e para o texto. Que palavras o autor está utilizando? Palavras no sentido de vocábulos. Quais os termos, vocábulos que ele está utilizando? Centrais. Você apontou. Depois, quais são as suas discussões textuais, os artigos, os comentários que você pesquisou? E o que esses artigos e comentários dizem sobre essas palavras, sobre essas expressões? Você coloca ali. E depois, também, qual é as decisões
textuais que você, enquanto exegeta, está tomando para indicar o que realmente o autor quer dizer. Tá? Qual é a sua posição em cima da posição dos outros que já definiram nos seus comentários, nas suas análises, nas suas lexografias, tá? Que é muito bom fazer um paralelo exegético, pegando exegeses já de outros autores e ir vendo o que cada um coloca, para ir fazendo ali uma diferenciação também e chegar a um denominador comum. Tá? Pegar várias linhas e propostas exegéticas, para ver até onde eles vão estar dentro do realmente sentido verdadeiro ou sentido latente do texto, tá? O que é o sentido real do texto, fidedigno. Outra questão é aquela de traçar, não é? O análise das palavras significativas. Então, analisar de uma forma de dissecar a palavra. Por isso que eu acho importante trabalhar muito com o léxico e com a chave linguística do Novo Testamento grego, que me concede uma oportunidade de dissecar a palavra. Tá? E aí depois eu vejo essa questão do pano de fundo histórico e cultural, porque todos os textos do Novo Testamento estão debaixo de um pano de fundo histórico e cultural. Aí eu tenho que ter um conhecimento histórico-cultural, e aí eu indico alguns livros que me facilitam isso. Por exemplo, tem um livro do Joaquim Jeremias, não é? Palestina nos tempos de Jesus, nos dias ou nos tempos do Novo Testamento, né? Que dá um pano de fundo, né? Dá um entendimento, né? Sobre essa questão aí mais aprofundada da questão cultural e histórica. Tá? Temos outros, mas esse aí do Joaquim Jeremias ele tem um diferencial, agrega mais na minha construção exegética. Eu tenho que pegar textos que agreguem na minha construção exegética. Tá? E depois, outra questão também que eu acho interessante é nós vemos as considerações especiais para gêneros diferentes, tá? Que nós já estamos indo um pouquinho à frente hoje e vamos adiantar porque está dando tempo, é quando você vai tratar questões de contexto histórico restritas a um aspecto particular do contexto literário. Tá? O autor, dentro do seu contexto literário, por exemplo, uma epistolografia, que está dentro do aspecto epistolar, de epístolas, né? Tem uma literatura específica, que é a literatura mais de âmbito doutrinário, dogmático, né? Que é o sentido da epistolografia, e também no sentido redacional, porque é uma carta, então é redigida e tem um sentido redacional, e esse sentido ele vai ter o contexto histórico como um paralelo e um indicativo que está por trás do que ele está expressando na sua terminologia, na sua aplicabilidade de ensino, de didascalia, de doutrina, de sentido didáscalico, ou seja, de sentido de ensinamento didático. Tá? Muito bem, então nós vamos parar por aqui, porque não quero ir muito hoje para não irmos assustando o aluno, né? Não indo causando aí no aluno uma questão assim de até uma estagnação exegética, né? Mas outra questão também que eu quero agora sair do livro e explorar, e nós já irmos aqui pegando um texto bíblico, tá? E aí você vai ver aqui algumas diferenciações, tá? E a proposta do que é realmente, vamos assim, o fluxograma, né? Como eu fazer o fluxograma, tá? Aí o fluxograma, eu vou pegar aqui a Epístola de Paulo a Romanos, tá? Que é uma epístola soterológica, e vamos pegar o capítulo 9. E vamos trabalhar um fluxograma no capítulo 9, tá? Eu pego e vou trabalhar da seguinte forma. Lá está o primeiro versículo,
Eu digo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Aqui você vai ver como é que eu vou fazer. Eu digo, você vai colocar declaração. Tá? Mas aqui não está declaração, mas eu digo é declarar. Programa, declaração. Depois, verdade em Cristo, que é verdade aletheia, não é? Então tem o sentido de exatidão. Tá? Você coloca exatidão. Em Cristo, exatidão cristocêntrica. Eu não minto. Declaração introspectiva. A minha consciência, sentido, vamos assim, minha consciência eu coloco aqui, o meu sentido no aspecto de cognitivo, tá? Da minha mente. O que está guardado em minha mente? Então eu coloco assim como posso até colocar aqui aspectos, certo? Aspectos sentimentais, de sentimento, do que está reservado na consciência, tá? Também me dá também, aí essa é no sentido de continuidade, tá? Me dá testemunho no Espírito. Aí eu coloco hamartia, testemunho, né? Mas esse testemunho é no sentido de testemunho, no sentido de hamartia, que ele é um sentido, o que vi e ouvi, testemunho jurídico, né? Processual. É um testemunho no sentido do que eu tenho de experiência, de experienciação, do que eu compreendo. Então, eu coloco compreensão íntima da tarefa, ou da missão, ou da obra do Espírito Santo. Então, isso foi um fluxograma do primeiro versículo. Olha o que eu fiz com o primeiro versículo. Você entendeu? Isso que é desfragmentar um versículo. Isso é que é destroçar um versículo. No sentido de uma exegese. E se eu estou aqui com uma lexicografia, um léxico, e estou aqui com uma chave linguística, aí eu desmancho mais ainda. No próximo vídeo eu vou colocar o léxico e a chave linguística para você ir vendo como que a coisa vai ficando, como que a situação vai, certo? Desfragmentando. Outra questão também, no versículo 2 ainda, que eu tenho grande pesar, né? Que eu tenho grande pesar. Vou colocar aqui sentimento traumático, porque pesar é um sentimento, é um trauma. Tá? Aí, e contínua tristeza. Então, trauma, tristeza eu coloco no original, ela tem um sentido mais voltado a uma desestabilidade emocional, a uma tristeza, quando a pessoa está com a emoção abalada, tá com ela alcançou uma desestabilidade emocional ao ponto de levar ela a um princípio depressivo. Tá? Porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo, ou seja, aqui, ó, sentimento de
menosprezo e desprezo interior. Aí são traumas interiores, tá? Confrontos introspectivos, também coloco, e também deixava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Tá? Sentimento de menosprezo, conflitos interiores, traumas e reservas introsocial, no sentido família, e extrasocial, no sentido de comunidade evangélica. Vou parar por aqui, porque senão a coisa vai tomar uma proporção muito maior ainda. Eu não quero assustar o aluno, e eu vou deixar para nós continuarmos na semana que vem. Não, sábado. Sábado tem mais aula, e aí eu vou estar aqui com o meu léxico, vou estar aqui com a minha chave linguística, vou estar aqui com outro dicionário grego, né? Soltar aí com a variante textual grega também, que vai ajudar. E aí nós vamos, dar uma empreendida numa exegese ainda mais aprofundada no texto. Amém? Deus lhe abençoe e até sábado, Pastor Márcio.